Marcos 10:46 diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Muitos repreendiam para que ficassem quietos, mas estava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia. Chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Graças a Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar nessa noite ao nosso coração. A gente está vivendo um período onde eu sei que tem muita gente parando na beira do caminho. Eu quero dizer para nós que estamos aqui, para você que está assistindo, você que vai assistir, que o caminho, a beira do caminho não é o nosso lugar. O caminho é, a beira do caminho não. Beira do caminho diz: eu parei, eu desisti, eu abandonei, eu vou retornar, eu vou retroceder, eu vou parar. A beira do caminho, querido, é para aquele que desiste da corrida. A beira do caminho é para aqueles que são deficientes espirituais. Por que espiritual? Porque a depressão, o desânimo, a amargura, não é verdade, a tristeza faz com que a pessoa pare. A beira do caminho são para as pessoas ociosas. A beira do caminho são para aqueles que são chamados camelos espirituais. Lentamente, eu já não aguento mais andar, então eu saio do caminho, entro na beira do caminho. São daqueles que não têm casa. Beira do caminho é para aqueles que não têm casa. É aqueles que não têm um lugar para se refugiar. A beira do caminho são daqueles que estão quebrados espiritualmente. Não é quebrado financeiramente, não, é quebrado espiritualmente. É daquele que não encontra mais situação para sair, para andar, aí ele vai para a beira do caminho. Quais são, querido, as lições que nós podemos tirar desse texto? De Bartimeu, cego, filho de Timeu, o texto deixa claro para falar isso para nós. Quais são as lições que nós podemos aprender com esse cego de Jericó em relação a Jesus? Quando ele encontra com Jesus. Quantas pessoas hoje estão paradas? Quantas pessoas estão desistindo? Porque na verdade, espiritualmente, não é fisicamente, porque o físico obedece o espírito. Se nós estivermos bem espiritualmente, o nosso físico vai estar bem fisicamente. Se nós estivermos mal espiritualmente, o nosso físico vai estar mal também. A Bíblia diz no verso 46 que Jesus estava com seus discípulos. Nunca Jesus caminhava sozinho. Nunca Jesus caminhava apenas com a multidão. Nunca. Jesus sempre estava caminhando com seus discípulos e a multidão, ou seus discípulos, mas nunca com a multidão. O propósito de Jesus não era a multidão e fazer discípulo, mas ele estava com seu discípulo para trabalhar com a multidão. Mas também a Bíblia diz que tinha uma numerosa multidão. Tinha o que mesmo? Uma numerosa multidão. Tinha o que mesmo? Numerosa multidão. Olha que interessante esse texto. A numerosa. Eu quero dizer para você que a sua vitória não é fácil. Quem é que disse para você que a nossa caminhada de vitória é fácil? Está te enganando. A nossa caminhada existe multidão, e multidão é o problema.
Multidão são as dificuldades, são as intempéries da vida, na verdade. A história, querido, existe esse ponto, multidão, e eu quero que você guarda. Eu quero que você firma no seu coração. Eu quero que você sela no seu coração. A nossa motivação para sairmos de onde estamos para um lugar melhor depende do que ouvimos. A nossa motivação para sairmos do lugar que nós estamos para o lugar melhor, todo mundo que está aqui, todo mundo que está na face da terra, todo mundo que está ouvindo essa live, todo mundo que está ouvindo essa pregação e vai ouvir, ele quer sair do lugar onde ele está. Todo mundo tem uma situação que ele quer sair, mas isso depende de quem você está ouvindo. Quem nós estamos ouvindo nesses últimos dias de pandemia? Quem nós estamos ouvindo nesses dias de Covid-19, coronavírus? Quem é que nós estamos dando crédito? A Bíblia diz, lá em Juízes capítulo 7, no verso 9 até o 18, que Gideão foi motivado após ouvir um sonho. Gideão ouviu um sonho sobre ele e ele foi motivado. Então ele usou seus ouvidos para ouvir coisas que o edificava a sua vida. Quando ele ouviu aquele sonho, ele falou assim: esse negócio sou eu vou vencer. Olha só outra coisa que nós vemos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, verso 17, que antes do deserto Jesus ouviu o Pai dizendo assim: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quem é que Jesus ouviu? O Pai. Quem é que Gideão ouviu? Sonho sobre ele. Olha, vocês vão vencer. Olha, Gideão vai vencer. O sonho era, ele tinha ouvido alguém dizer: você vai vencer, era ele. E ele animou e com 300 homens ele venceu. Jesus, no batismo dele de Mateus 3,17, a Bíblia diz que veio dos céus uma voz e dizia assim: esse é meu filho amado, em quem eu comprazo, em quem eu tenho prazer. Isso deu a Jesus motivação. Quem é que nós estamos ouvindo? A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, verso 35 e 36, que Jairo ouviu dois tipos de pessoas. Quando ele vai buscar Jesus e diz para Jesus que a filha dele estava morrendo, a Talita cumi. Quando ele está chegando perto da casa, veio o primeiro grupo para poder falar, na verdade, com Jairo. E disse para ele assim: Jairo, não precisa incomodar mais o mestre, pode dispensar ele, porque a sua filha morreu. Presta atenção. Mas aí, esse foi o primeiro som que Jairo ouviu. Mas o segundo foi de Jesus. Fica tranquilo. Não se preocupe. Ele está assim: mas Jesus, já falaram para mim que a minha filha está morta. Mas não. Ele não deu crédito à primeira voz. O problema são as vozes. Nós queremos mudar de posição. Nós queremos mudar. Despede o mestre, está tudo tranquilo. Mas Jesus disse assim: Jairo, apenas creia. Ele deu crédito à voz de Jesus. Quem é que você está dando crédito? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem é que nós estamos ouvindo nesses últimos dias? Quem é que nós estamos ouvindo nesses momentos da nossa vida? Olha para você ver que interessante isso aqui. A Bíblia diz que Bartimeu se pôs a clamar quando ele ouviu falar que Jesus estava passando. Ele não enxergava, mas ouvia. Não importa se você está enxergando, mas se você estiver ouvindo, e você ouvir a direção certa, você vai sair do lugar onde você está e vai para o lugar onde Deus quer te colocar, em nome do Senhor Jesus. Por que tem pessoas, na verdade, navegando no mesmo espaço? Porque elas não estão dando ouvido àquilo que Jesus tem para ela, que a palavra de Deus tem para ela. Então a minha orientação, a minha sugestão para você nessa noite com a palavra de Deus: você quer sair do lugar onde você está? Você quer mudar de nível? Ouça a direção certa na sua vida, em nome de Jesus. Ouça. Deus tem a direção certa para cada um de nós.
Deus tem a direção certa para as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele profere em voz alta. Ele não fica apenas orando na beira do caminho baixinho. Ah, quem dera se Jesus me visse aqui, Ele poderia curar-me dessa cegueira. Não, Ele começa a gritar. Por que Ele começa a gritar? Que Ele tem que transpor, tem uma multidão, tem um grupo dizendo para Ele, não adianta, tem muita gente em volta dele, não vai te ouvir não. Ele não deu crédito à multidão. Outra coisa que eu vejo aqui na vida de Bartimeu, que muitas oportunidades, queridos, são únicas na nossa vida. Aliás, todas as oportunidades nas nossas vidas são únicas. Tem oportunidade que não volta mais não. Tem oportunidade que não volta. Por isso que a gente tem que caminhar para frente. Olha o que diz o verso 48. Diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele gritava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante. Ele não parou por causa da multidão. Nunca devemos brincar com a oportunidade que Deus nos dá, querido. Existem portas na sua vida que vai abrir uma única vez, depois não vão abrir mais. Não vai abrir mais. Eu gosto muito de falar de oportunidade, porque eu não gosto de perder oportunidade. Não gosto. Se tem um cara que não gosta de perder oportunidade, é eu. E eu já falei várias vezes aqui. O dia que me disseram, que me chamaram de professor, eu falei que eu podia ser professor, e eu fui. O dia que a menininha tamanho da Yasmin disse para mim: você é o próximo pastor da igreja, nunca mais ninguém tirou da minha cabeça, porque era a confirmação de Deus no meu coração. Eu não preciso, na verdade, querido, que levante-se um grande profeta para vir sobre a minha vida, para poder dizer assim: você vai vencer. Não. Eu preciso só apenas de pequenos detalhes. Eu sou um cara de pequenos detalhes. Eu não olho grandes coisas na minha vida. Eu não olho grandes pregadores na minha vida. Eu não olho grandes ministros de louvores como Ana Paula Valadão, não. Eu olho aquele que quer adorar a Deus na essência. São os pequenos detalhes que marcam a minha vida. A história aqui era uma única oportunidade que Bartimeu estava tendo. Ele tinha que aproveitar ela para gritar. Eu imagino que ele não tinha gritado para ninguém. Era o momento de Bartimeu gritar. Era o momento de Bartimeu falar. Era o momento de Bartimeu explodir o coração dele, encher o pulmão de ar e dizer assim: eu não abro mão daquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. A Bíblia diz em Gênesis 24, 58, que Rebeca teve uma única oportunidade. Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Quando chega e encontra Rebeca, irei. Ela não perdeu a oportunidade. Ela sabia que é de Deus na vida dela. Sabe por que tem muita gente que fica rodeando o deserto? Porque ele perde as oportunidades que Deus dá. Deus dá a oportunidade. O meu pastor falava mesmo assim: numa palavra, numa pregação, você ouve a pregação toda e tem uma palavra que muda a história da sua vida. E eu gosto desses negócios, eu gosto desses detalhes. Eu gosto de detalhe. A Bíblia diz que Rebeca aproveita a sua oportunidade. E ela disse assim: eu vou com ele, eu vou com o servo de Abraão, porque eu sei que ele está me levando para o lugar certo. Outra coisa, querido, a Bíblia diz em Gênesis 40, no verso 14, no capítulo 41, verso 9, 38 até o 46, que José, apesar de pouca idade, 30 anos de idade, quando houve a oportunidade dele ser governador do Egito, ele deu a melhor estratégia para o Egito. E quando ele dá a sua melhor estratégia, a Bíblia diz assim, que Faraó falou assim: quem é melhor do que esse cara aqui? Não tem ninguém melhor do que ele. Deixa eu te falar, às vezes nós perdemos oportunidade porque nós falamos assim: para que eu vou dar essa orientação? Para que eu vou dar essa sugestão para essa pessoa? Não vai adiantar nada na minha vida. Não, pelo contrário. Você está diante de um chefe na empresa, você dá um detalhe para ele, ele diz assim: esse cara é inteligente, esse cara é diferente dos outros, esse cara tem um negócio diferente na vida dele. Por que na verdade a gente sempre, tudo é pelo exemplo? Dentro da empresa é um exemplo, lá na rua é um exemplo, dentro da igreja é um exemplo, todo lugar é exemplo. Às vezes a gente fica assim: irmão, é no altar que é exemplo. É nada, irmão, é qualquer lugar da nossa vida é exemplo.
Se o cara dentro da empresa ele é leal, ele está aproveitando as oportunidades, ele diz, peraí, é eu. Esse cara é o bom, vou pegar ele. Tudo exemplo na nossa vida. A Bíblia diz que José assume o governo do Egito com 30 anos de idade. Faraó disse assim, olha, ninguém depois de mim é maior do que José. Depois deu só ele, colocou um anelzão no dedo dele, colocou uma carruagem, levantou aquele jovem, colocou num carro e ainda deu a filha dele para o cara casar, encheu de riquezas, de bem. Oportunidade. Perdemos às vezes oportunidades que são únicas nas nossas vidas. Sabe outra coisa? Em Gênesis 32, o texto todo de 32 de Gênesis fala que José está voltando agora, na verdade, para o seu povo. José tinha ficado com Labão durante 20 anos, muitos anos, construiu família, riquezas, bens. A Bíblia diz que ele teve uma oportunidade. Primeiro ia encontrar com seu irmão, e ele manda um monte de presente. Porventura pode ser que ele se levante contra mim e me mate, porque Jacó saiu da beira do seu irmão Esaú, enganando ele. Agora Jacó tem que consertar, mas Jacó teve uma oportunidade. No val de Jaboque, ele encontra com um anjo, e ele falou, agora é minha oportunidade, eu não vou te deixar. Isso é oportunidade, irmão. Isso é oportunidade. Ele disse assim, eu não vou te deixar, falou para o anjo. Enquanto você não me abençoar, eu não continuo na minha caminhada não. E ele ficou a noite toda lutando. No outro dia ele saiu com a coxa, a articulação da coxa, na verdade mancando. Mas ele falou assim, eu não largo a minha bênção. Isso é oportunidade. Nós somos escolhidos de Deus para aproveitar a oportunidade. Bartimeu, ele não desperdiçou sua oportunidade. A multidão tentou parar Bartimeu. É um cego, é um mendigo. Mas Bartimeu sabia que Jesus podia mudar a vida dele. Bartimeu sabia que Jesus podia curar ele. Quando vem para a presença de Deus, e depois ele volta para o mundo para servir Satanás, porque o mundo que eu estou dizendo é o mundo de Satanás, de mentira, de bebedeira, de droga, de prostituição. Ele acha é que Deus está amaldiçoando ele. Não, Deus não está amaldiçoando. Simplesmente a pessoa está permitindo para que o diabo tome conta da vida dela. Não, Deus não faz isso com ninguém. Se ele volta para Deus, se ele se arrepende e volta para Deus, Deus está de braços abertos esperando ele. Então essa palavra é para você que está indo para a beira do caminho. Para a beira do caminho na bebida, na beira do caminho nas drogas, na prostituição, na mentira, no engano. Você que está achando que o mundo está ao seu redor, engana-se. Você está indo para a beira do caminho. Não é o seu lugar. A beira do caminho é para aqueles que estão desistindo do propósito de Deus. A Bíblia diz no verso 49, olha o que diz aí. Jesus parou e disse assim, chama o rapaz que está gritando o meu nome lá. Essa é a característica do ministério. Aliás, essa é a característica de Jesus hoje, através da palavra e do Espírito Santo de Deus. Ele dá crédito quem para com ele, quem grita pelo nome dele, quem vai até ele, quem se encontra com ele. Todo aquele que se encontra com Jesus, meu irmão, ele vai sair com algumas coisas mudadas na sua vida em nome de Jesus. Esse é o propósito. As mesmas pessoas que tentaram intimidar Bartimeu, agora elas têm que voltar até Bartimeu e dizer, Bartimeu, Jesus está te chamando. Mas eram as mesmas que estavam dizendo para Bartimeu, não precisa gritar não. Ele não vai dar crédito para você não. Olha a multidão que está em volta dele. É aquela pessoa que está caminhando anos e anos, e a pessoa diz, para que rapaz, para a igreja? Tocar lá na igreja? Para que dançar? Para que ser obreiro? Para que ser pastor? Para que... O que vale esse negócio? São as multidões que estão dizendo. Mas essa mesma multidão, Jesus gosta disso. Olha o que Jesus fez. Jesus, a multiplicação de pães, ele falou para os discípulos assim, vamos alimentar essa multidão que está aqui o dia inteiro ouvindo a gente. Aí os discípulos falaram assim, não tem jeito não, Jesus. Nem se tivéssemos 200 denários de pão, a gente trataria dessa multidão. Jesus então, um menininho aparece com 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica, e quem é que ele entrega para poder distribuir para a multidão? Os mesmos que tinham dito que 200 denários não dava. Deus gosta. Deus não desiste de alguém porque, na verdade, ficou incrédulo em alguma coisa, não. Jesus usa ela.
Nós estávamos conversando esses dias com alguém, e eu dizendo assim, eu não gostava de crente, eu não gostava de pastor, eu detestava pastor, falava que pastor era tudo vagabundo, eles precisavam trabalhar, ficavam comendo dinheiro dos outros. O que Deus fez? Eu queria entrar na polícia, e eu tentei, até que um dia eu passei, e na hora que eu passei, Deus me levou para Vitória, e não deixou que eu assumisse a vaga que era para o interior de Minas Gerais. Deus falou assim, mas eu tenho um propósito para fazer na vida dele. Lembra que ele ficava falando? Deixa eu colocar ele naquilo que ele está falando. Naquilo que a gente mais critica é a área que Deus quer pegar a gente. Porque a obra é dele, o reino é dele, a igreja é dele. Então Jesus pega as mesmas pessoas e diz para ela assim, vai até Bartimeu e diga para ele, chama ele, traz ele aqui. Lugar de honra perto de às vezes tem aparecido pequenos obstáculos na sua vida, pequenos detalhes na nossa vida, eles são tão pequenininhos e a gente para com eles. Não podemos parar. Os obstáculos são oportunidades pedestais, são degraus que Deus nos dá para que a gente possa alcançar lugares maiores, vencer as próprias limitações. Por exemplo, um deficiente, ele tem muitas limitações. Qual era a deficiência de Bartimeu? Não enxergava, mas ele não deixou se ater por esse problema. Vencer o complexo de inferioridade. A deficiência gera um forte sentimento de inferioridade. Toda pessoa que ela se acha menor do que o outro, ela se diminui. Ela diz assim, eu não posso, eu não consigo. O fulano pode, o Beltrano pode, o ciclano pode, mas eu não consigo. E ela pensa assim, o que as pessoas vão dizer de mim se eu pregar? E se as pessoas vão dizer de mim se eu cantar? O que as pessoas vão dizer de mim se eu estiver numa célula? E se eu estiver cuidando de uma pessoa, o que elas vão pensar de mim? Isso é complexo de inferioridade, porque tem algum problema que tem que ser vencido. Vencer aqueles que torcem contra as suas vidas, nossas vidas. Nem todos torcem pela vitória do outro, principalmente aquele que não conhece Jesus. Principalmente quem não conhece Jesus, porque ele não conhece Jesus, ele quer o que você tem, ele quer o seu serviço, mas você tem Jesus. Vencer, querido, o medo de não ser compreendido e ser atendido pelo Jesus, filho de Davi. Aquele homem poderia pensar assim, é verdade, eu sou cego, tem uma capa que já me dá uma estrutura de mendigo, né? Porque aquela capa representava isso, dele ser mendigo. E ele poderia dizer, não, deixa Jesus, tem uma multidão em volta dele, eu não vou não, deixa para lá. Um determinado dia eu trabalhava numa empresa chamado Sara Transporte, e eu levantei de manhã, fui trabalhar de operador de empilhadeira e falei assim, mas eu podia fazer uma coisa diferente nessa empresa. Sou formado em contabilidade, estudei um pouquinho mais, fui professor muitos anos, e eu fui lá na empresa. Cheguei lá no departamento pessoal da empresa, sozinho, sem falar nada com ninguém. Aqui eu trabalho na SADA, tem tanto tempo que eu trabalho na SADA, e eu sou formado em contabilidade, eu quero uma oportunidade. A moça olhou para mim e falou assim, nunca ninguém fez isso aqui, eu vou te dar uma oportunidade. Pegou meu nome e telefone, eu estou esperando até hoje, né? Amanhã talvez ela chama, mas não vou poder ir mais. Mas eu fui. Sabe o que aconteceu? O gerente e colocou alguém que era do grupo dele. Mas eu já sabia que Deus estava trabalhando na minha vida para me direcionar. Deixa eu te falar uma coisa, quando você sonha com algo maior e não acontece, é porque do lado Deus tem algo melhor para mim e para você. Todas as vezes que eu tentei alguma coisa melhor e não deu certo, é porque eu sabia que do lado Deus tinha algo melhor para mim. Se eu entro numa função dessa, eu não ia querer sair. Depois um dia eu cheguei perto do GO da empresa da Fiat, eu já tinha mudado de empresa, TNT, uma empresa mais graduada, etc e tal. E eu cheguei perto do GO e coloquei as minhas qualificações para ele. Ele falou assim, amanhã você não precisa mais ir para a empilhadeira, você vai assumir uma posição aqui na empresa. Fui, trabalhei uma semana. Surgiu para mim fazer um teste, eu fiz o teste com 40 pessoas, passamos em 2. Gessenildo, você vai vir, você vai fazer o teste de datilografia. Na época era máquina de escrever.
Meu irmão, eu fui para casa e fui para a igreja, que eu não tinha máquina de escrever. Fui lá para a igreja digitar e olhar computador e pá, aquela coisa toda. Chegou no outro dia 9 horas nada, 10 horas nada. Terminou o trabalho nada, no outro dia nada. Quando chegou no terceiro dia eu procurei o gerente. Ele falou, não rapaz, o rapaz já está trabalhando lá tem 3 dias. Por quê? Alguém entrou no lugar que era meu, que eu sei que eu ia passar naquele negócio. Por quê? Deus tinha algo melhor para mim. Deus tinha coisas melhores para mim. Toda vez que você tentar alguma coisa e não der certo, pensar em crescer e não der certo, é porque do lado Deus está preparando alguma coisa melhor para a sua vida. Vencer o medo de não ser compreendido, vencer o medo de não ganhar, tirar das pessoas o desejo de lutar para vencer. Isso é que o medo faz. Aquele jovem Bartimeu, aquele homem poderia ter pensado assim. Ele disse não, ele continuou gritando. O medo não impediu Bartimeu de gritar. O que estava prendendo aquele homem, o que ele fez? Ele joga do lado, porque era a capa. A capa era o que marcava que Bartimeu era mendigo. O que é que marca a sua vida, para que as pessoas olhem para você e dizem, você é um derrotado, você mulher é uma derrotada? O que é que tem marcado sua vida? Sempre tem uma capa, tem alguma situação. Essa capa pode ser um pecado, essa capa pode ser um medo, pode ser um desânimo, uma incredulidade. Essa capa pode ser algo que aconteceu lá atrás, e aí eu trouxe aquilo agarrado na minha vida. Uma depressão, um problema, uma situação adversa que aconteceu no passado. A Bíblia diz que Bartimeu tira sua capa para ir até Jesus. Ele está dizendo, olha, aquilo que me prendia, aquilo que me marcava como mendigo, eu já estou deixando, eu quero ir até Jesus. Nada que possa nos prender de ir até Jesus tem que nos impedir, que pode nos impedir, nada, temos que deixar. Tem que ser deixado de lado. Nesses dias de coronavírus, temos que deixar de lado. Nós queremos milagre. O Jefim falou, por que não tem milagre? A resposta está aqui. Muita gente com a capa. A capa tem que ser deixada e eu tenho que ir livre para Jesus. Quando eu vou livre para Jesus, o milagre vai acontecer para a glória de Deus. A Bíblia diz que ele toma uma decisão. Tomou uma decisão. Deu um salto, o texto diz, colocou-se de pé e foi até Jesus. Eu imagino que ele estava lá ajoelhado, ou sentado, sujo, maltrapilho. Mas ele queria ser curado, ele queria enxergar novamente. Sabe qual outra coisa que eu extraio desse texto aqui? É que todo vencedor, todo Bartimeu vencedor, ele tem como marca do seu caráter a determinação. Determinação. Palavras como determinação, perseverança, nós não podemos desistir dela. Olha só, a Bíblia diz dizem Mateus 5:3-16, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Meu irmão, eu carrego esse título, você carrega esse título, toda a igreja carrega esse título. Nós carregamos um título de vencedor. Qual é? Mateus 5:13-16, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Porque a luz de Cristo só vai brilhar naquele que verdadeiramente quer ser luz do mundo. Deus te chamou para ser sal, Deus te chamou para ser luz. Seja determinado, não importa. Pode te oferecer o que quiser, pode tentar te corromper da maneira que quiser, pode tentar te desviar do propósito da maneira como quiser. Você não vai abrir mão de Jesus. Todo vencedor tem marcas. Todo vencedor tem uma marca nele. Todo vencedor tem pessoas querendo andar com ele. Todo vencedor tem pessoas querendo andar com ele. Eu nunca vi alguém falar, eu quero andar com aquele cara ali porque ele é um fracassado, eu quero andar com aquela mulher porque ela é uma derrotada. Não, ninguém. Mas com vencedor, todo mundo quer andar. Até o mundo quer andar com vencedor. É assim. Mas aqui está dizendo sal e luz. O sal dá sabor, a luz clareia. O lugar onde eu estou é um lugar saboroso. O lugar onde eu estou tem luz de Cristo. É a marca, isso é determinação. Sem determinação, querido, nós corremos o risco de ficar apenas assistindo e aplaudindo a vitória dos outros. Sabe como? Cheio de inveja. Por que não é eu?
Por que aquela posição não é minha? Meu irmão, eu pego tudo que tem no ar para mim. Se alguém falar para mim, você vai ser o prefeito dessa cidade, meu irmão, eu tomo posse na hora. Um dia eu estou lá, comandando no nome de Jesus, estendendo as mãos, fazendo reunião e dizendo assim: Deus é o Senhor desse lugar aqui. Imagina, eu não perco a oportunidade não. Se a oportunidade parecer sem eu forçar a porta, eu não forço porta. Primeiro, oportunidade não se força a porta. Você só tem que clamar pelo nome de Jesus. Olha só, querido, eu falei esses dias sobre Mateus e Pedro, os discípulos dentro do barco. Quem é que teve coragem de andar sobre as águas? Pedro. Só Pedro e Jesus andou sobre as águas. E lá no evangelho de Mateus, nós vamos ver Mateus escrevendo assim: Pedro andou sobre as águas. Eu não quero ser Mateus não. Hoje eu quero ser Pedro. Eu quero sair do barco. Eu quero andar sobre as águas. Se Jesus falar vem, estou indo. Tem dificuldade, tem problema, tem risco, pode afundar, não sei, não tem problema. Mas se ele falou vá, pode ir, meu irmão. É oportunidade. Pedro aproveitou a oportunidade. Mateus escreveu para ele. Aí eu disse assim: você quer que os outros escrevam o que você construiu de história, ou você quer escrever as histórias dos outros? Eu quero escrever a minha história. E eu quero que as pessoas falem da minha história. Eu posso até falar da história do outro, mas primeiro a minha está caminhando. Presta atenção. Sem determinação, querido, ninguém vai coroar. Jesus disse para aquele mendigo assim: olha, a tua fé te curou, rapaz. Você está beleza. E ele não foi para casa não. Ele caminhou com Jesus. Sem determinação, nós não chegamos a lugar nenhum na vida. Rodeamos. Deus não quer isso para a igreja não. Em tempo de coronavírus, epidemia, não importa. Deus não quer isso para a igreja. Deus quer uma igreja ativa, crendo que na nossa casa essa peste não chega, crendo que sobre as nossas vidas mal algum chegará, porque nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Ah, mas esse pastor é doido, esse trem está pegando todo, não importa, quem quiser pegar, pegue, eu não quero pegar. Quando tivemos H1N1, eles começaram a falar: não pode cumprimentar a mão de ninguém, porque senão pega. Eu não quero H1N1, eu não quero dengue, eu não quero Zika vírus, eu não. E hoje eu estava olhando, tudo é da China. O televisor que a gente compra é da China, até o vírus também é da China. Primeiro eles começaram vendendo os eletrodomésticos, roupa, pano, agora eles estão mandando os vírus. A gente tem que estar atento e orar. Paulo, querido apóstolo de Jesus Cristo, perto da sua morte, ele falou algo que eu gosto muito, 2 Timóteo 4:7. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Isso é ser vitorioso em Jesus. Ser vitorioso em Jesus é um dos maiores pregadores batistas que morreu o ano passado, Billy Graham, 99 anos, abençoadíssimo, mas combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé de Jesus sobre a vida dele. Não é o que ele tem não, não é a quantidade de milhares de pessoas que ele ganhou no mundo, sim, não é a quantidade de bens que ele tem não, mas é o que Jesus representou para ele e continua representando na nossa vida hoje. Combati um bom combate, completei minha carreira, guardei a minha fé. O que Paulo está dizendo? Eu concluí, eu terminei. Que gostoso nós chegarmos no final da nossa vida e olharmos para trás, para a geração nossa, e dizermos assim: eu combati o combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Sabe, igreja, não basta acreditar, é preciso querer. Esse dia nós tivemos um estudo de célula que dizia que não basta apenas ter promessa, é preciso realizar as promessas de Deus na sua vida. Aqui eu quero dizer, não basta acreditar, é preciso querer. Tem muita gente que acredita em Deus, mas a vida dela não muda, a vida dela não sai do lugar, a vida dela está estagnada. Ela não consegue sair de dentro de um buraco, de uma situação. Não. Jesus perguntou para ele no verso 51: o que queres que eu te faça? Jesus perguntou para aquele homem paralítico lá no evangelho de João, no tanque de Betesda: queres ficar são? Cada um ele tem uma pergunta, cada um dá uma resposta. O jovem lá do tanque de Betesda, ele disse assim: Senhor, não tem ninguém. Continuou reclamando, mas como era Jesus,
curou ele. Pega a tua maca e vai embora, rapaz. Mas aqui, esse cara aqui, não, esse Bartimeu aqui, ele é diferente. Ele disse assim: eu quero é ficar, eu quero enxergar. Porque ele era cego. Sabe o que é importante nós falarmos do nosso problema? Senhor, eu quero sair dessa situação. Senhor, isso me prende, essa situação aqui me embarra, essa aqui está me travando. Eu quero sair disso, Senhor. Nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Ele disse assim: eu quero enxergar, eu quero ver. Ele poderia dizer e falar assim: não, eu quero uma oferta, porque eu sei que o Senhor pega ouro na boca dos peixes lá, manda Pedro pescar. Não, ele falou: eu quero enxergar. Deixa eu te falar, a nossa sair dela em nome do Senhor Jesus. Por isso, não basta apenas acreditar. Todo mundo acredita em Deus. Já percebeu? Todo mundo. Mas a Bíblia diz assim que até os demônios creem em Deus, só não obedecem. Então o segredo não é apenas acreditar, mas obedecer a palavra de Deus. Eu quero, Senhor. O que você quer? Se Jesus chegasse aqui nessa noite e fizesse uma pergunta para você: o que você quer? O que você quer para sair de uma situação que você precisa vencer? Você que está assistindo, o que você quer? Jesus perguntando para você sair dessa situação. Aí você vai responder para Deus. Muitos precisam enxergar, andar, mas não querem. Agora, por que a pessoa não quer? Presta atenção. Se você chegar para qualquer um cego que está ali na praça e falar para ele assim: você quer sair dessa situação? Ele fala: me dá uma oferta. Ele vai te pedir uma oferta. Ele não quer sair daquela situação, ele já acostumou com a situação. Quando você acostuma com a situação que você está vivendo: ah, meu casamento é assim mesmo, pronto. É o cego Bartimeu na beira do caminho. Meu filho é assim mesmo. É o cego Bartimeu na beira do caminho. Ah, o meu trabalho é assim mesmo, minha vida espiritual é assim mesmo. É o cego Bartimeu na beira do caminho. Mas quando você toma uma decisão, acredita, crê e fala para Deus o que você quer, você tem resposta. Mas eu vou responder algumas coisas aqui. Primeiro, toda pessoa que não quer ser liberta da sua deficiência é porque ela precisa mudar radicalmente. Ele bebia, não vai beber mais. Ele prostituía, não vai prostituir mais. Ele mentia, não vai mentir mais. Ele roubava, não vai roubar mais. Ele enganava, não vai enganar mais. É preciso ter mudança radical para seguir Jesus. Tanto que, na verdade, Bartimeu, na hora que ele começa a enxergar, ele vai seguir Jesus. Ele não vai para casa não, ele vai seguir Jesus. Ele não vai festejar, fazer festa não: papai, Timeu, papai, aqui, estou curado. Não, ele vai seguir Jesus. A maior festa que nós temos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é seguir Jesus Cristo. Essa é a maior festa que nós temos. Sabe por que tem muitas pessoas que não querem sair da sua cegueira espiritual, do seu problema? Porque na verdade, quando seus olhos se abrirem, é necessário ele assumir uma responsabilidade. Antes eu vivia dessa maneira, agora eu tenho que ter responsabilidade. A minha vida é totalmente mudada. Irmão, eu sou vigiado, nós somos vigiados 24 horas. Não são câmeras que o web fica colocando aí pela Master, não. Que também vigia. Hoje, não é essas câmeras não. É os olhos de Deus, ó. Lá em cima, a Bíblia diz em Provérbios que ele está olhando os maus e os bons lá de cima, ó. Filmando a gente. Está olhando a gente o tempo todo. Basta acreditar, é necessário querer. Você acredita em Deus? Acredito, pastor. Você quer? Não sei. Porque quando eu quero, há mudança na minha vida. Quando eu não quero, não há mudança na minha vida. Não perca a oportunidade que Deus tem te dado. Quantas pessoas já passaram por essa igreja? Quantas pessoas nós já batizamos nessa cidade e jogaram suas oportunidades fora? Falou assim: ah, Jesus, deixa eu beber mais um pouco, deixa eu prostituir mais um pouco, deixa eu roubar mais um pouco, deixa eu viver minha vidinha mais um pouco, entre aspas, de glamour, de orgia. Talvez não dá tempo. Tem uns que dão tempo, tem outros que às vezes não dá tempo. Porque o propósito de Deus para nós aqui na terra é glorificar e exaltar o nome dele. Para terminar, amados,
A libertação das trevas implica assumir compromissos. Eu tenho que assumir compromisso com tudo o que relaciona à luz de Cristo aqui na terra. Eu sou luz, eu sou sal, você é luz, você é sal. E nós assumimos compromisso com Jesus. O nosso compromisso não é com o homem, não. Eu sempre falava com o meu pastor, quando a gente ia discutir algumas ideias, alguns propósitos, eu falava assim: pastor, primeiro o meu propósito é com o reino. Aí sim, aí eu estou com o Senhor. Não é verdade? Mas toda pessoa que ele não tem compromisso com o reino, ele não tem compromisso com o seu líder. Toda pessoa que tem compromisso com o reino, ele tem compromisso com o líder dele. Isso é claro, é nato. Eu gostava de dizer para ele: pastor, eu estou aqui compromissado com o reino de Deus. Que ele conhecido. Aí eu fico olhando, poxa vida, as lives dos domingos aqui não passa de 100 e poucas. O máximo acho que chegou foi nem 200 pessoas curtiram. Estou falando depois ainda. E o que interessa? Nós não estamos preocupados quantas pessoas vão curtir a live. Nós estamos preocupados com quem é que vai ouvir e vai mudar de vida. Nós estamos preocupados quem é que vai ser transformado. Esse é o papel de Jesus. Jesus não está preocupado com multidão. Jesus está preocupado com discípulos. Jesus não está preocupado se porque a multidão só vem por causa do pão, só vem por causa do milagre. Mas os discípulos não. Os discípulos caminham com Jesus, porque eles fazem parte do milagre. Eles fazem parte do milagre. E é isso que nós queremos. Para encerrar, querido, a minha pergunta é: e mendigo agora? Ele já não é mais mendigo, porque ele deixou de ser cego. Ele só era mendigo porque ele era cego. Tem muitas pessoas na beira do caminho porque ainda estão com deficiência. Se elas tirarem a deficiência, elas deixam de ficar na beira do caminho. Quantas pessoas estão na beira do caminho hoje, na bebedeira, na prostituição, na orgia? E aí vem o medo, vem a depressão, e só que não vem suicídio, vem morte, e vem tiroteio. Eu nunca vi falar que aqui no Brasil deu tiroteio, o pastor está atirando lá de cima do altar, com a metralhadora. Não vejo. Eu só vejo isso em boate, centros de bebedeiras, de prostituição. Só vejo isso assim. Quem busca a paz de Cristo, a Bíblia diz que até o inimigo dele se torna amigo dele. Agora o mendigo, ele não é mais mendigo. Agora ele está curado, ele está enxergando. E agora ele está caminhando com Jesus. A minha pergunta continua a mesma. A minha pergunta continua a mesma para você. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Você tem aproveitado os momentos que Deus tem te dado para glorificar o nome dele? Aquela mulher de 82 anos, que vai fazer daqui a alguns dias, dona Neide, ela está aproveitando a oportunidade dela. Ela está vendo luzes dentro do quarto dela. Ela está cheia do Espírito Santo. E eu fico maravilhado em ir lá para poder participar com ela desse momento. Nós temos que aproveitar o nosso momento com Deus. Aproveita o seu momento com Deus. Aproveita. A beira do caminho nunca foi e nunca será o seu lugar. O Jefinho deu o testemunho dele. Ele ficava na beira do caminho. Hoje não, ele não está mais na beira do caminho. A beira do caminho acabou, agora ele está no caminho. Beira do caminho não, no caminho. Beira do caminho é porque o carro quebrou, furou o pneu. Não, conserta o pneu e vamos embora. É isso que Deus tem para nós. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento adorar a Deus. Vamos cantar aquele louvor como Bartimeu. Já que a pregação fala de Timeu, vamos cantar ele. Não tem um louvor que a gente canta aqui na igreja, como Bartimeu? Vamos cantar aquele louvor, como Bartimeu. Como Bartimeu. É isso mesmo? Nem sei se é assim o texto, porque eu não guardo não. Só os estrofes mal. Esses dias, o pessoal do louvor mandou um rapaz cantando no meio de um cafezal aí, e falou assim que era eu que ficava cantando lá, só os finalzinhos das estrofes. Eu falei que o dia que eu lembrasse que no altar eu ia falar que eles estão fazendo isso comigo, mas eu não achei ruim não. Que na verdade eu não guardo, não memorizo todo o louvor da igreja mesmo, né? Eu vou colocar no tablet, porque aí eu vou acompanhar tudo certinho. E eu não vou cantar só o U no final, o U, né? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos.
Feche os seus olhos, coloque-se diante de Deus. Você chegou aqui nessa noite, tem algo na tua vida querendo que você fique na beira do caminho, depressivo, angustiado, amargurado, triste, olhando para trás, olhando a circunstância. Mas hoje eu quero profetizar sobre a tua vida como Bartimeu. Você vai olhar para Jesus e gritar: Jesus, filho de Davi. E eles falaram assim: não grita não. E aí ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi. Hoje é a noite do clamor a Ele, a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele virá ao teu socorro, Ele virá ao teu encontro. Ele te ouve, Ele te ouve. Se tem alguém que te ouve depois da multidão, é Jesus. Depois do problema é Jesus. Depois da circunstância é Jesus. Ele quer te ouvir nessa noite. Abra o teu coração. Abra o teu coração em nome de Jesus. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos e olhe para Jesus. O mundo tem falsa paz. O mundo tem falsos momentos, até prazerosos, mas é falso, são pequenos. O que Jesus tem é maior. Por isso o salmista disse: mais vale um dia na tua casa do que 1000 fora dela. Mais vale um dia na presença de Deus. Aproveita nessa noite. Hoje é a nossa noite. Hoje, 24 de maio, é a nossa noite. Esse é o teu momento, é o nosso. Vamos adorar esse Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, eu preciso de um milagre. Adore a Ele. O Senhor pode fazer. Espírito Santo de Deus, Eu farei e o que for preciso, para que ouça minha voz, filho de Davi. sem que Eu sou tão frágil. Glória a Deus, Pai. Somente Ele pode te sustentar, nos sustentar. Oh meu Deus, oh meu Deus. Sustenta as igrejas desse Brasil, sustenta os pastores, sustenta a Lavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, fazer tu fazes a mudança que eu preciso, tu pode. Um milagre que pode ver. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Para que eu preciso, eu tomo posse. Diga para Deus essa noite. Diga para Deus, diga para Ele: o posse, para me receber. Levante tuas mãos aos céus e adore, adore. Oh, adore como Bartimeu nessa noite. Grite por Ele, grite por Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu farei o que for preciso, que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Sem ti eu sou frágil, Jesus. Sustenta de pé. Me
Diga para Jesus, diga para Jesus: eu tomo posse só para receber. Eu não posso fazer, tu pode. Diga para ele, diga para ele. Tu pode. Tu podes, Senhor, vem me socorrer. Glória, glória. Ah, Senhor, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tira da beira do caminho, Deus. Tira da beira do caminho, Pai. Oh, meu Deus, visita essa casa. Visita esta... O Senhor nos ouve, o Senhor nos ouve. Oh Deus, o milagre, Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Abra as tuas mãos aos céus. Vamos orar. Você que está na sua casa, levante tuas mãos aos céus. Ore com sua família, estenda tuas mãos na sua casa, profetiza, diga: Deus, tem algo na minha vida que parece beira do caminho, mas nessa noite está sendo arrancada, está sendo tirada. Tem coisas na minha vida que parece que o inimigo vai vencer, que os problemas vão vencer, mas nessa noite eu vou falar com Jesus, eu vou gritar por Jesus, eu vou clamar por Jesus, e a minha vida vai mudar, essa situação vai acabar, esse problema vai ser desfeito, esse nó vai ser arrancado, essas grades serão quebradas, o espiritual descerá e o nome do Senhor será glorificado. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, visita esse homem, visita essa mulher, esse jovem, essa criança, visita essa família, visita este povo, Pai, que tem clamado pelo teu nome, Senhor, como Bartimeu nessa noite. Nós queremos clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia desta nação, das nações, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e vem nas nossas vidas e nas nossas vidas. Faça-nos sal dessa terra, faça-nos luz dessa terra, Jesus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Não basta apenas acreditar, não basta apenas acreditar, querido. É preciso ir, é preciso se mexer, é preciso avançar. Deus tem uma promessa, ou melhor, Deus tem promessas. Não é uma, Deus tem promessas para a igreja. Esse é o nosso momento. Esse é o momento que Deus tem nos dado. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós te damos graças, Espírito Santo. Seja sobre nós, aquece o nosso coração, aquece a nossa alma. Dá sabedoria, Espírito Santo, dá sabedoria. Não nos deixe perdermos as oportunidades que o Senhor vai nos dar, que o Senhor vai dar a este homem, essa mulher, que o Senhor vai dar a esta família. Não deixe perder a oportunidade de Deus. Não deixe não, Senhor. É aquilo que ouvimos, meu Pai, é aquilo que ouvimos do Senhor. Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, foi o suficiente do seu milagre. Também será o suficiente para o nosso milagre. Para o nosso milagre, o suficiente é ouvir a voz de Deus.
Espírito Santo, meu Pai, eu te agradeço nessa noite, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Esteja com seu coração aberto para o milagre de Deus na sua vida. Esteja com seu coração aberto para o milagre de Deus. Mesmo em período de pandemia, de coronavírus, de epidemia, esteja com seu coração aberto para aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Você também na sua casa, coloque a mão no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família, na tua casa. Vá em paz, você que está aqui, você que está assistindo, fique na paz de Deus e que o Senhor nos dê uma semana ricamente abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus.